O democrata quer aumentar os impostos das empresas de 21% para 28%. Seu antecessor, Donald Trump, baixou esse imposto de 35% para 21%. Nesta quarta-feira, Biden disse que ninguém que ganhe menos de $400 mil por ano verá seus impostos federais aumentarem e ressaltou que não tem nada contra milionários e bilionários. Enquanto Biden quer aumentar impostos sobre empresas. Há pessoas que temem que aquilo que ocorreu um dia na Alemanha nazista, quando certos grupos começaram a queimar livros nas praças, possa vir a ocorrer no Brasil. Eu sempre me neguei a acreditar nisso e continuo não acreditando. Mas tomei um susto grande hoje ao ver que simbolicamente isto já começou a ocorrer. Um documento da Receita Federal de Bolsonaro, que a imprensa teve acesso, defende a tributação de livros sob o argumento absurdo de que pobres não consomem livros no Brasil e que então os livros podem ser mais caros e pagar imposto alto. Meu Deus do céu, o que é isso, pelo amor de Deus? Seria o mesmo que dizer que vamos aumentar o preço da comida, já que só os ricos podem comer bem, das roupas porque o pobre se veste mal e quem vive na extrema pobreza se veste de trapo. Isso é a suprema exclusão dos excluídos. É o mesmo pensamento genocida que começou negando a Covid, depois negou a vacina e agora defende a privatização da vacina para que os ricos e suas empresas se defendam na frente dos pobres, querendo destruir a essência daquilo que o Brasil tem de mais igualitário, que é a filosofia do SUS. Sabe por quê? Porque eles pensam que se é pobre, pode morrer. Se é pobre, não precisa de educação. Se é pobre, não precisa de livro. O Brasil não pode conviver com isso. Nessa crise toda, o senhor Jair Bolsonaro, ano passado, dispensou de rico 340 bilhões de reais de renúncia fiscal. Vou dizer aqui, o senhor Salim Matar, não sei se é patrocinador aqui, se for me desculpe, mas o senhor Salim Matar, dono da Localiza, que é uma empresa de locação de veículo, é o secretário encarregado de entregar tudo, é o homem da privatização do Bolsonaro. Pois bem, esse cidadão vai se entender por que não paga imposto. Não paga imposto, compra carro direto das montadoras sem pagar imposto e virou uma revendedora de carro sem pagar imposto. Conseguiu, picaretagem do Brasil, não paga imposto das locadoras, dá 5 bilhões e 700 por ano. O cidadão que está nos ouvindo aí, que corre de uma motocicleta para riba e para baixo com a caixote do iFood nas costas, para ganhar R$5 numa entrega, paga IPVA da moto, então a polícia vai lá e prende. O dono do jatinho, o dono do helicóptero, o dono do iate, o dono da lancha aqui na Baía de Todos os Santos, não paga. O imposto sobre herança nos Estados Unidos, não estou falando de classe média não, quem tem de 2 milhões para baixo, esqueça, não tem mais nada que dá nada. Mas aqui no Brasil, o Seito paga 4% de imposto do grande barão. Nos Estados Unidos é 29% para começar. E ninguém vai dizer que os americanos são socialistas, ou comunistas, ou coisa que o vale é com essas maluquices do debate brasileiro. Ou seja, se nós cobrarmos só o que o mundo cobra igualzinho, só que tirando do pobre e da classe média e botando para o rico pagar, o Brasil acha o dinheiro sobrando. Tem aqui 130 bilhões de reais, eu vendo o bicho onde é que está. Se a gente tivesse condição política, não é? Essa é a única questão. Só o Brasil e a Estônia não pagam imposto sobre lucros e dividendos empresariais. A economia toda derrubada, os bancos tiveram lucro ano passado, 19, no Bolsonaro, maior da história. Sabe quanto é que botaram no bolso dos proprietários? 59 bilhões de reais de lucro e dividendo. Aí você paga 27,5% de imposto de renda na fonte. O cidadão que ganha R$ 2.050 paga 15% na fonte. Um sargento da polícia recolhe logo na fonte e tal. E essa gente não pagou um puto de imposto. Esse é o problema do Brasil. Vamos fazer um pente fino na dispensa de imposto dos grandes. São 300 bilhões de reais por ano. Vamos fazer um imposto sobre as grandes heranças. Aqui no Ceará a gente cobra 4, eles só cobram. Aqui no Ceará a gente cobra 8, eles só cobram 4. Nos Estados Unidos, estou falando de quem tem 20 milhões para cima. Vamos cobrar lucros e dividendos. Só o Brasil não cobra no mundo. Só o Brasil, você que é classe média alta, um homem de sucesso, paga 27,5% de imposto. O cara recebe lucro de dividendo de 9 bilhões de reais, não paga um puto, não paga um centavo. Vamos fazer uma tributação progressiva sobre o imposto de renda, baixar da classe média, baixar dos pobres. No Brasil, o cara ganha R$ 2.050 paga imposto de renda. Que é isso? Que é isso?
E o camarada que ganha R$1 milhão paga 6%, proporcionalmente da despesa. Portanto, solução tem. O problema é que o Guedes é outro tapado. Não conhece o Brasil, não tem compromisso com a dor do nosso povo, não se dói com o sofrimento da gente e quer que a conta seja paga dos pobres pagando os superpobres, que é o que eles fizeram agora nessa emenda à Constituição. Eu vou fazer aqui uma proposta pública para correr os riscos do desgaste, que isso é governo que tem que fazer, mas é assim, se nós propusermos uma contribuição, isso é uma diferença importante que eu explico para você, uma contribuição e não um imposto, de 1% sobre os patrimônios superiores a 7 milhões de reais, a gente arrecada os 45 bilhões de reais que nós precisamos para atravessar os próximos 2, 3 meses e vamos construindo. Uma emissão de títulos de dívida pública de longo prazo que o Banco Central comprasse na proporção de que fosse necessário de 80, 100, 120 bilhões de reais, altera em menos de 5% o volume geral da dívida, com a característica de ser um título de longo prazo, com juro pré-fixado. O mundo inteiro está fazendo e o senhor Paulo Guedes se recusa a fazer porque não está a serviço do nosso povo, nem o Bolsonaro. Estão a serviço da interdição ideológica que quer guardar cada centavo que falta para comer do nosso povo para financiar a farra da especulação financeira no Brasil. Nós teremos aí o dinheiro para pagar, sabe, até o fim de 2021, o socorro emergencial. Por que é contribuição? Porque se nós, e eles perderam o ano, e eu disse no seu programa muitas vezes, olha, não tem nenhuma proposta. Para propor um imposto novo, tem que ser no ano anterior para vigir no outro ano. Eles perderam o ano. Agora tem que ser uma contribuição, porque entra em vigor com 3 meses apenas. Portanto, se você anunciar e chamar o Congresso brasileiro, e todos nós, da oposição inclusive, para fazermos um grande entendimento, nós vamos salvar nosso povo. E aí vamos queimar os bigodes na luta de 2022. Depois a gente emenda os bigodes. Não, mas é inteligente isso. Ao invés de você investigar o cara, você chama o cara para contribuir. Ele vai preferir ser visto como benemérito do que como corrupto e ladrão. A evasão fiscal é o pior problema do Brasil. A evasão fiscal é pior do que a corrupção. Na final do campeonato, hoje eu estou futebolista demais, na final do campeonato brasileiro, um cidadão tirou R$1 milhão do bolso com um jogador jogar e esse jogador não jogou nada e ainda foi expulso. Eu conheço, sabe quantos brasileiros seriam chamados a contribuir em 210 milhões de habitantes? Se a gente deixar até quem tem até 7 milhões fora, 600 mil pessoas. Que 1%, R$1 de cada 100 reais de fortuna. Isso só prova a concentração de renda que tem no Brasil. Tenha vergonha na cara, seu Paulo Guedes, tenha vergonha na cara. Seus criminosos, genocidas, tenham vergonha na cara. Está aqui um homem da oposição propondo. Todos esses 600 mil vão ficar zangados comigo. O papel era seu do governo, mas eu quero ajudar o povo brasileiro a atravessar esse momento.